Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Como parte das exigências para participação no Simpósio de Integração Acadêmica CIA-UFV Virtual 2020, eu, Bruno de Freitas Flauzino, vou apresentar a vocês a minha pesquisa desenvolvida em parceria com o meu orientador, professor Alessandro Moreira Gontijo, e os meus amigos e colaboradores, José Iago e Carolina. O título da nossa pesquisa é Avaliando o uso de braquiária como planta companheira para promover o controle biológico conservativo de pragas do milho, e ela foi desenvolvida na Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal. Primeiramente, para introduzir a minha apresentação, eu gostaria de citar para vocês que nós temos uma dificuldade que surgiu desde quando a humanidade começou a cultivar as primeiras culturas agrícolas, que é conter o crescimento populacional de pragas. A cultura do milho ela tem bastante relevância nesse contexto, porque ela é atacada por diversas vezes ao longo do seu ciclo por várias pragas agrícolas. E ela tem, então, relevância não só nisso, mas também na importância nutricional e também na importância econômica. Somente esse ano, por exemplo, o milho foi a segunda cultura agrícola mais exportada pelo Brasil. Baseado nisso, o manejo integrado de pragas, que é o MIP, ele é uma ferramenta muito utilizada para redução do ataque de pragas. E dentre as ferramentas que nós temos no MIP, as estratégias de manejo do habitat são umas que eu gostaria de destacar, que são táticas ecológicas que favorecem e incrementam a ação dos inimigos naturais sobre os insetos praga, por fornecer a eles, os inimigos naturais, alimentos alternativos, como por exemplo o néctar e pólen, abrigo e microclima moderado, favorecendo então seu desenvolvimento. Nesse contexto, então eu destaco a importância do cultivo consorciado para aumentar e manter os inimigos naturais nas lavouras. O que nós observamos foi que as abordagens de manipulação de habitat na agricultura brasileira têm sido pouco explorada, principalmente com relação a promover o controle biológico conservativo. Esse tipo de estratégia recebeu pouca atenção da pesquisa, principalmente da pesquisa de campo. Baseado nisso, o nosso trabalho teve o seguinte objetivo, que era avaliar se a utilização do consórcio milho braquiária por meio da provisão de abrigo gerado pela braquiária, pode auxiliar no aumento do número de inimigos naturais e, consequentemente, na redução de pragas agrícolas na cultura do milho. A nossa hipótese era a seguinte, que a braquiária, através da provisão de abrigo alternativo para os inimigos naturais, vai servir como uma planta companheira, mediando o melhor controle biológico das pragas na cultura do milho. Então, nós utilizamos a seguinte metodologia. A gente fez um experimento de campo em uma área de aproximadamente 1 hectare, e nessa área, utilizando o delineamento de blocos casualizados, nessa área a gente submeteu 4 tratamentos e 6 repetições, sendo eles milho em monocultivo, o segundo, milho consorciado com braquiária, o terceiro, milho em monocultivo mais um abrigo artificial, e o quarto, milho consorciado mais o abrigo artificial. Esse abrigo artificial é uma estrutura, é composto de uma estrutura de madeira com um cano de PVC de 100 milímetros em cima, de aproximadamente aí uns 35 centímetros, que era inserido então nessas áreas aqui. Cada repetição nossa foi composta de 12 metros de comprimento por 10 de largura, totalizando então uma área de 120 metros quadrados. E cada repetição era distanciada entre si por 12 metros de comprimento. No nosso experimento, nós fizemos avaliações semanais, ou seja, toda semana,
ao longo do período de 10 semanas. Nós avaliamos os seguintes parâmetros: desfolha gerada pela lagarta do cartucho em 4 plantas aleatórias em cada repetição, presença de pragas e inimigos naturais em 2 plantas aleatórias por repetição, presença de inimigos naturais habitantes no abrigo artificial e a produtividade do milho quando ele estava no ponto de silagem. Na fase de resultados, nos ataques gerados pela lagarta do cartucho, os dados agrupados não indicaram diferença estatística entre os tratamentos, ou seja, o ataque da lagarta do cartucho foi o mesmo em todos. A gente vê que o tratamento 2, o tratamento consorciado aqui, teve um pouco menos quando comparado com os demais. Um pouco menos ataque, quando a gente compara com os demais. Com relação às pragas, também não houve diferença estatística entre os tratamentos, mas eu gostaria, entre os tratamentos, quando os dados foram agrupados, mas eu gostaria de destacar aqui uma pequena tendência, um indicativo que a cigarrinha do milho teve maior quantidade de ataque no tratamentos consorciados, que são os tratamentos 2 e 4. Isso se deve ao fato de que talvez a cigarrinha, por ser praga tanto do milho quanto da braquiária, então teve um incremento aqui, ela foi favorecida nesse tratamento, então atacou um pouco mais, mas também sem diferença estatística. Os inimigos naturais também não tiveram diferença estatística entre os tratamentos. Eu destaco aqui que os parasitóides nos tratamentos consorciados tiveram a presença maior quando comparado nos tratamentos de monocultivo. Nos abrigos artificiais, a gente encontrou bem mais inimigos naturais, no caso, a gente encontrou somente aranhas e tesourinhas se abrigando no nosso abrigo, mas nós notamos que nos tratamentos de monocultivo, mais insetos benéficos se refugiaram no nosso abrigo do que no tratamento consorciado. Isso pode ser explicado porque o monocultivo ele é pobre em abrigo. Então, como a única alternativa, os insetos então acabaram se abrigando dentro do abrigo artificial. E produtividade, nós também não tivemos diferença estatística entre os tratamentos, mas a gente pode ver uma pequena tendência, um pouco maior a produtividade nos tratamentos de monocultivo, talvez pela competição exercida pela braquiária, mas não tivemos então diferença estatística entre os tratamentos. Como conclusão, os nossos dados do experimento de campo indicam que não tem diferença estatística entre os tratamentos nas variáveis resposta que nós analisamos, e nós pudemos observar que teve uma maior quantidade de inimigos naturais nos abrigos artificiais que estavam presentes nos tratamentos de monocultivo, indicando que esse monocultivo oferece pouco abrigo e pouco local de refúgio para os insetos que atuam no controle biológico de pragas na cultura do milho. Eu gostaria de fazer só uns agradecimentos à equipe de funcionários da UFV Campus Florestal, em especial os setores de agronomia, a nossa equipe de laboratório, Biocontrol Lab, e ao CNPq pelo apoio financeiro. Obrigado.